Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cuida de nós. A Bíblia diz que só há um filho, um unigênito, o primogênito na ressurreição, o primeiro da ressurreição, a primícia. E ele disse, não há outra além de mim, somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem porque ele já foi para o Pai, ele já venceu todo mundo, ele venceu toda a malignidade, todas as potestades, os principados, todos os governantes corruptos, todas as nações que amotinam em vão. A melhor forma é ter a fé em Cristo, porque sem ela não se agrada a Deus. Pelo contrário, quando não tem fé nele, atrai para si a ira de Deus. E atualmente ele governa através do Filho, do Emanuel, do Deus é conosco, porque ele confiou a ele todo o julgamento. E a Bíblia diz que ninguém escapará. Mas ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para isso é necessário demonstrar através das boas atitudes. E essas boas atitudes só podem ser produzidas através dele, porque a carne milita contra o espírito. O espírito é o fôlego de vida, o pneuma, e nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que tira todo espírito imundo, é aquele que nos purifica, é o Espírito de Cristo. Quando há o arrependimento, nasce do Espírito e também da água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, o vinho novo definitivo, porque não há a expiação sem o vinho novo, e através desta expiação é que se alcança a purificação, como ele sempre nos ensina, batizai com o Espírito e com fogo, porque muitas são as doutrinas que ensinam cerimoniais de batismo, elementos de ceia, nada disso adianta, tudo é em vão, porque fazendo assim estáis presos sobre o jugo da lei, e a lei não foi possível alcançar-se o elo da perfeição, como aquele único sacrifício através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele quando nós o seguimos, assim Deus agrada, porque nós temos fé no autor e consumador de nossa fé, assim como nós contemplamos a natureza, tudo que foi feito pelas obras de suas mãos, através do universo, tudo se formou através da fé. Assim como nós fomos tirados do pó e feitos e soprou em nossa narina o fôlego de vida, tudo obra de suas mãos. Mas foi dado a imparcialidade segundo de Deus o conhecimento do mal, e o homem, como ele disse, agora é um de nós, como deuses. Mas quando se alcança a fé em Cristo Jesus, começamos a ter entendimento sobre a nossa existência e participamos do seu corpo como uma mente de Cristo, não segundo a mente mais da carne, mas segundo milita em Cristo, e tomamos posse do seu corpo, assim como ele está no nosso coração e nós nele, o pão da vida. Todo aquele que o segue sabe de onde ele veio, como ele habitou, quando habitou aqui entre nós, quando a luz veio ao mundo. E a condenação é essa: amaram mais as trevas, porque suas obras eram más e rejeitaram a luz. Mas quando nós conhecemos essa verdade, nós resplandecemos das trevas para a luz e perseveramos, porque esta fé ela tem que ser perseverante do início ao fim. Assim como a Bíblia diz sobre os atletas que submetem a exercícios físicos constantes,
né? E além disso, para ganhar os seus troféus, as suas medalhas, tem que seguir os regulamentos. Nós seguimos os mandamentos, do qual, através de Cristo, nós somos cumpridores, porque pela lei, se tropeça em algum ponto, está cometido desobedecer a todos. Mas pela graça, o dom gratuito, para que ninguém se glorie de vossas obras, ainda que tropece em algum ponto, ele é aquele que nos justifica, ele é aquele que nos dá as advertências e nós ouvimos e praticamos, ele é aquele que nos ensina a respeito da sua doutrina, que não é sua, é do Pai, tudo aquilo que ele compartilhou mesmo antes, através da fé, ter criado todo o universo, ele já estava sendo gerado no seio do Pai, a sabedoria que despedaça todo o jugo. E nós utilizamos essa sabedoria para exortar, para corrigir aqueles que estão nos erros, para aqueles que estão rumo às trevas, rumo à destruição, venham salvar as vossas almas, porque aqui na terra diz que a respeito da carne, tudo se sucede a todos, né? Mas depois da primeira morte, ainda há a ressurreição, né? Para aqueles que alcançarem, aqueles que andaram aqui justamente, né? Aqueles que seguiram a Cristo Jesus, aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador de vossas vidas e andaram praticando o Evangelho. Já aqueles que não alcançarem, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, ainda que não tem mais, expirou o fôlego de vida, eles dormem em Cristo e ouvirão a sua voz naquele dia e ressuscitarão. Mas aqueles que não perseveraram, aqueles que simplesmente utilizou somente os deleites para a carne, corrupção, para a própria carne e para a própria destruição, ele dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ide para o fogo eterno. Assim nós devemos perseverar, né? Assim como os atletas submetem a esforços físicos e mantêm no regulamento, nós devemos seguir esses mandamentos, né? E nós estamos para herdar algo que é eterno, a coroa da vida, muito melhor do que as medalhas e os troféus, assim como a Bíblia nos fala do bom soldado em Cristo, né? Aquele que milita em Cristo, ele alista em seu exército e já não volta segundo as práticas mundanas, as práticas quando era civil. Ele permanece alistado em seu exército, né, combatendo um bom combate, mantendo a carreira, guardando a fé até o fim. Porque a fé tem que ser perseverante do início ao fim, porque se alguns antes vivia de forma justa, e agora passa a viver injustamente, as suas primeiras obras já não são possíveis de o justificar. Mas todo aquele que persevera em espírito e em verdade, todo aquele que segue a Cristo Jesus, perseverante do início ao fim, para estes há a esperança, e a consciência nos acusa que, conforme as obras que nós estamos praticantes, nos acusa com uma consciência rumo à salvação, porque nós utilizamos bem a palavra da verdade, manejamos tanto no ataque como na defesa, usamos o escudo da fé, do qual apagueis todos os dados inflamáveis do maligno, a couraça da justiça, cingimos a cintura com a verdade que liberta, que cura, que restaura. Calçamos o pé na preparação do Evangelho, do qual nós perseveramos na humildade, que é na sua dependência, e ele nos deu o poder para, através do calcanhar, pisar em serpentes e escorpiões, fechar boca de leões e conquistar reinos e nações prontas para conquistar o reino dos céus, pois aquele que salva uma alma, que persevera pela salvação de almas, ele é sábio, né? Porque ele abraça a árvore da justiça, porque aquele que ensina as inverdades, né, aqueles que perseveram no erro, não tem zelo para a sua alma, não alcançará
a salvação e ainda desencaminhará a muitos. Por isso é necessário sabeis de que procedência estáis recebendo o alimento espiritual. Porque somente através de Cristo homem nenhum pode produzir. Obra humana não se persevera, né? Mas quando é Cristo que levanta a obra e persevera, esta é aquela que prevalece, porque a Bíblia diz que a unidade da fé que persevera no fundamento que é Cristo Jesus, a porta do inferno não prevalece contra ela. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. E em mais um dia, perseverantes na sua obra, que é viva e eficaz, edificando aquilo que é edificante, né, para nós, aquilo que nos prospera cada vez na fé, e o Pai recebe com um aroma agradável. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.